Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Henrique, diretor de comunicação e marketing da Vitacom, e hoje a gente está inaugurando o podcast do Vitacom Lab. A Vitacom tem uma tendência de inovação no próprio DNA e há cerca de 20 anos constrói e reinventa a vida na cidade. Nada mais justo do que a gente ter um espaço para falar sobre inovação e por isso a gente fundou esse podcast. E hoje, para começar, eu estou aqui com o Bruno Amaral, que ele é gerente de produto. Produto, perfeito. Para ficar mais fácil. Com experiência em startups de alto crescimento e atualmente especialista no iFood. Exatamente. Construiu produtos e agentes de IA para que transformam operações, gerando impacto em vendas, finanças, marketing, growth e plataformas, certo? Exatamente. A ideia aqui nossa hoje é bater um papo sobre o uso da IA em investimentos no geral, né? A gente sabe que a IA tem transformado diversos segmentos de diversas profissões. Nada mais justo do que a gente usar também as plataformas para saber investir mais e rentabilizar cada vez mais, certo? Perfeito, cara. E aí eu vou começar com uma primeira pergunta para você, assim, falando diretamente de IA, com que você trabalha hoje. O que mudou de forma mais concreta na sua rotina profissional nos últimos 2 anos, o advento das plataformas todas? Boa. Cara, assim, muita coisa mudou, né? Começa por aí, que muita coisa mudou. Acho que a inteligência artificial veio pra gente como uma nova ferramenta, assim como existiu o código, planilha, calculadora, enfim, é só mais uma nova ferramenta que aparece. E no final do dia, a inteligência artificial ela vem para te ajudar a fazer algo ou mais rápido ou melhor, né? Depende muito de onde você está aplicando ela ali no seu dia a dia. Então, dentro da minha posição, da minha cadeira, cara, ela vem me auxiliando de 200 mil formas diferentes, né? Eu atuo muito próximo de usuários, de tecnologia e do negócio. Então, preciso estar o tempo inteiro, cara, consolidando muita informação, fazendo muita análise, estruturando muita coisa que, por natureza, não é estruturada, como, por exemplo, uma conversa, um ritual de discovery, que a gente chama, né, que é se aprofundar num problema. Então, ela me ajuda a condensar muita coisa e me entrega produtividade, gerando apresentação, sabe, gerando análises, trazendo insights. E também tem toda uma outra vertente que, como especialista de IA dentro do iFood, né, em produto, a gente constrói soluções de IA também. Então eu tento sempre interpretar de duas formas, ela me entregando produtividade e depois uma camada muito mais profunda que é construindo soluções de IA para usuários finais, assim, sabe? Legal. E aí, para continuar, assim, eu sei que você tem uma bagagem longa aí também em outras passagens de empresas que também falam de investimento, mas a pergunta que eu acho que você mais responde hoje em dia, que é a que eu vou fazer agora para você acha que a IA substitui tarefas de pessoas e de fato ela ocupa posições de pessoas no ambiente de trabalho? Cara, isso é um estigma muito grande, né? Acho que muita gente, inclusive, fica até com o pé atrás, talvez em mercados mais tradicionais, sobre a IA substituir o ser humano. Só que eu acho que isso pode vir a acontecer ao longo do tempo. A gente sabe que as profissões mudaram muito, né? Tipo, desde as grandes invenções, como a eletricidade, o fogo, tudo foi mudando a forma como as pessoas fazem as coisas, mas eu acho que hoje o que ela é fundamental é como ela modifica as tarefas e como as pessoas fazem as coisas, sabe? Então, vamos pensar num cenário não tão distante, em 2020, onde a gente já tinha a cadeira de Inside Sales de SDRs, por exemplo, e tem os SDRs hoje. A gente já viu vários lugares falando, né, pô, substituindo SDR por IA e tudo mais, mas grandes operações ainda dependem de pessoas, e no final do dia o que aconteceu é que eles mudaram a forma como eles fazem as tarefas. Então, antigamente, quando o SDR tinha que ligar, ficar na ligação, fazendo anotações, subir isso num CRM, eram as tarefas que ele tinha dentro do dia a dia, né? Com a aplicação de inteligência artificial, esse cara ganha muito mais produtividade, então só mudou a forma como ele trabalha. Pode ser que num futuro, ainda desconhecido por todos nós, algumas profissões eventualmente mudem a fato de nem se parecerem como elas eram no passado, sabe? Mas a realidade que a gente vive hoje é muito mais tarefas sendo modificadas, a forma como elas são executadas, do que de fato os cargos, assim, mudando, sabe? As tarefas manuais, assim, se a gente pegar no passado, o trabalho da telefonista, por exemplo, que não existe mais hoje de conectar cabos, né? Exatamente. Você falou de SDR, aqui na Vitacom, por acaso, a gente também tinha um time de SDR. A gente entendeu através de que a gente pode fazer esse trabalho manual de uma maneira mais automatizada, Exato. mas a gente usou essas pessoas como agentes de growth, na verdade. Sim. Então eles vão lá, além de analisar os dados todos que são gerados, eles incentivam o time de vendas e acompanham dentro do funil. Então, de fato, você tem aí a possibilidade de readequar as profissões, né? Você vê que o cerne da cadeira ainda é o mesmo, gerar leads qualificados, enfim, qualificar os leads após a geração deles, mas no final do dia o que mudou é só a forma como fazer. E obviamente, né, tipo, a gente vai avançando, novas tecnologias vão surgindo, vão tendo os nomes bonitos aí de AI, Agentic Builder, mas no final do dia é sobre resolver um problema, executar uma tarefa,
só que de uma forma muito mais produtiva, né, do que era feito antes. Legal. Vamos então agora arrumar um pouquinho para a parte de investimentos? Vamos. Você já viu alguém usar, por exemplo, a IA para gerar renda ou como fonte de renda, ou usar ela para transformar a habilidade de investimentos? Cara, sim. E isso é uma resposta que ela tem algumas vertentes, assim, né? Tipo, gerar renda especificamente, quando a gente fala de investimentos, a gente está falando em como potencializar a sua tomada de decisão para torná-la mais rápida e mais assertiva. Mas também existe um outro universo, que é gerar renda em cima de inteligência artificial, explorando outras oportunidades que você não está olhando, né? Como assim, por exemplo? Como, por exemplo, essas coisas que a gente vê hoje em redes sociais, como essas novelas geradas por IA, sabe? Tudo isso são fontes de rendas alternativas também, não como investimento, mas são outras fontes de renda. Como produção de conteúdo, essas pessoas que gravam lives de Twitch, YouTube e fazem os cortes, enfim, que são potencializados ali por IA, tudo isso são fontes de rendas alternativas. Mas eu acredito que quando a gente fala de investimentos em mercado de capital, em fundos imobiliários, ela consegue muito bem potencializar a sua capacidade de tomar uma decisão como um investidor individual, sabe? Ela age como fazendo uma análise de cenário, talvez? Como um copiloto e fazendo uma análise de cenário, entendendo mercados que antes você não conseguia explorar. Então, pô, imagina como que era o investidor do passado, tendo que consultar em listas quais eram os valores dos ativos, tendo que consultar o potencial das empresas, tendo que ler os DREs, relatórios trimestrais inteiros para chegar numa tomada de decisão, que hoje ele consegue aplicar inteligência artificial e, cara, consumir 10 análises trimestrais ao mesmo tempo, fazer análises comparativas, projetar cenários, pensar no seu próprio perfil de investimento. Então isso acaba mudando muito, e inclusive eu estava vendo esses dias que tiveram alguns professores de uma faculdade americana que fizeram um estudo, em que eles colocaram um modelo de inteligência artificial para analisar uma carteira em específico e colocaram algumas pessoas também. E que no final do dia, pessoas especialistas, né, no caso investimento, que a inteligência artificial que conhecia e tinha contexto daquelas empresas e dos dados delas, eles tiveram um percentual de aproveitamento de 3 pontos percentuais melhor do que as pessoas. Que pode parecer pouco, né, mas era ao mês. Então, cara, ao longo do ano, esses caras tiveram um retorno muito maior com IA do que com alguns especialistas. Mas é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala disso aqui, porque hoje os modelos como GPT, Cloud, e os modelos que estão rodando ali, eles se tornaram commodities no final do dia. Eu ia te perguntar exatamente isso, se a gente está falando de GPT, Claude, ou se a gente está falando de ferramentas específicas. Daí no final você conta um pouco, sugere algumas para o pessoal também. Boa. Porque assim, essas ferramentas que estão mais mainstream hoje, GPT, Cloud e Gemini, são modelos treinados em conhecimentos gerais. E no final do dia, eu gosto de interpretar tudo como um processo, né? Como um engenheiro de formação que eu sou, eu tento olhar tudo como input, um processamento e um output. E o que tem mudado fundamentalmente na forma como as pessoas utilizam esses recursos é o que ela é capaz de prover como input. Qual é o contexto que eu consigo passar para a IA sobre o mercado, sobre dados das empresas que eu pretendo investir ou de lugares que eu pretendo adquirir imóveis, por exemplo, como investimento. Qual é o contexto que ela tem sobre mim, sobre o meu perfil, o que é mais adequado para mim, para a renda que eu possuo hoje, para os tipos de investimento que eu gosto de fazer, e para no final ela me gerar um output muito melhor. E também é sempre interessante a gente quebrar esse estigma também, que a inteligência artificial não vai fazer um investimento por você, né? Ela vai... O cenário ideal é que ela consiga te proporcionar uma melhor tomada de decisão. Essa era a minha próxima pergunta. Se já tem gente utilizando ela para diversificação de patrimônio ou usa para análise, de fato, da empresa que vai investir? Que a constituição de uma carteira de investimento, você pode ter vários tipos de investimentos diferentes. Sim. Ela pode te ajudar a chegar nessa constituição da sua carteira baseado no seu perfil, em entender se você é um perfil mais moderado, um perfil mais agressivo, e te ajudar a chegar nessa tomada de decisão, porque no final do dia, se você tem alguns consultores consultores de investimento por trás, provavelmente eles vão te fazer perguntas parecidas que a IA consegue te fazer também, para você desvendar o seu tipo de perfil. E depois disso, quando você tiver já informações sobre ativos que você gostaria de estar investindo, você leva isso para ela, e ela consegue fazer buscas na internet, consegue fazer consolidações que muitas vezes você demoraria semanas para fazer, em questão de horas, talvez até minutos, assim, sabe? Esse papo está muito relacionado também, olhando a outra ponta, a ponta das empresas todas. Hoje fala-se cada vez mais de credibilidade e transparência. Eu acho que também tem um pouco de relação com isso, né? Dessa análise de pesquisa de dados, ser muito mais ágil e muito mais rápido, né? Uhum. Hoje uma empresa não dita o que ela é, né? Na verdade, o que dita o que ela é a própria inteligência de dados que tem aí junto de IA.
que tá um pouco relacionado também, né? Sim, com certeza. E aí, usando esse mesmo raciocínio sobre diversificação, assim, é possível a gente falar que uma IA, ela pode identificar setores para você ou empresas com potencial de longo prazo? Pode sim, porque no final do dia, quando a gente fala de previsão de futuro, e até trazendo até um pouquinho de um conceito assim técnico, né, sobre inteligência artificial, é que os modelos eles são probabilísticos e preventivos. Então, quando a gente está usando IA generativa, como o ChatGPT, não é que ele está pensando necessariamente na próxima palavra que ele vai usar para compor aquela resposta. Ele usa um modelo de tokenização, para não me aprofundar muito no técnico, que ele tenta prever qual é a palavra seguinte que ele está trazendo. E quando a gente olha de uma provisão, olhar para o futuro e tentar fazer ali uma análise de um potencial de um mercado, a gente também vai estar olhando para dados que a gente tem hoje, para contextos que a gente tem hoje, e também de dados históricos. Então, cara, para um ser humano analisar um mercado inteiro, quanto tempo ele demoraria, né? Tipo, para analisar todas as tendências, por exemplo, do mercado imobiliário da cidade de São Paulo, ou de bairros específicos, mesmo que seja. Então, quando a gente leva isso para um modelo que, mesmo que generalista, com um contexto e dados o suficiente, ele consegue te ajudar a chegar em algumas provisões. Mas é óbvio que nenhuma provisão por si só ela é concreta, né? Se fosse assim, eu não sei quem foi essa pessoa que encontrou a fórmula secreta de acertar em todas as provisões, mas você consegue mitigar o seu risco e minimizar conforme mais dados e contexto você consegue prover para elas, sabe? Eu acho que a gente observa hoje, assim, no dia a dia, pessoas que sabem utilizar mais e menos a IA, né? Tá muito relacionado ao que ela pergunta e como ela se relaciona. Sim. Isso para investimentos também, você acha? Cara, totalmente, assim. Tem um erro muito comum, que as pessoas acreditam que é algo meio que mágico, assim, sabe? Tipo, se eu chegasse pra IA e perguntasse, pô, qual é a melhor ação pra eu comprar hoje? Qual é o melhor investimento pra eu fazer? É uma pergunta totalmente ampla, que provavelmente ela vai te dar uma resposta rasa e você vai acreditar que, a IA é ruim ou ela não é pra mim. Então, quando a gente é capaz de dar o contexto do nosso perfil de investimento, do tipo de carteira que a gente gostaria de ter, enfim, tudo isso consegue te ajudar a chegar num resultado muito melhor. Então, eu acho que não tem pessoas que usam mal e que usam bem. Tem pessoas que são capazes de fazer a pergunta certa e entender que com dados e contexto você chega num resultado melhor, sabe? E qual que é a trilha disso, você acha, assim? Vou começar hoje a usar IA para investir, para entender de investimento. O que você faria? Você vai aprofundar bastante nisso, mas o que você recomenda? Cara, o primeiro passo, se você estiver utilizando, vamos colocar o ChatGPT, Gemini e Claude como as ferramentas mais conhecidas por todos ali. Eu particularmente gosto mais de ChatGPT, mas em qualquer uma delas, né? Primeiro... polêmico, hein? Geralmente o pessoal fala que o Claude tem mais musculatura de dados. Cara, pra esse sentido, eu gosto do GPT, para fazer análises mais exploratórias assim, mas, por exemplo, no meu trabalho eu uso muito o Cloud Code, que é para desenvolvimento. Então, aí ele ganha para mim do GPT, do Codex, enfim, de outros ali. Mas o primeiro passo seria identificar o meu próprio perfil, sabe? Então, cara, qual que é o meu apetite a risco? O que eu tô buscando? Se é rentabilidade em D0, se é uma valorização a longo prazo, qual que é o capital que eu tenho para investimento, como que é o tipo de entrada que eu pretendo dar nesse investimento que eu vou fazer, enfim. Prefiro definir primeiro o meu perfil para até munir a inteligência artificial de contexto. O segundo passo é entregar para ela o que eu estou observando, que eu acho que isso é um ponto principal. Por exemplo, se a gente vai falar de investimento imobiliário, trazendo aqui para o nosso sentido aqui da Vitacom, cara, deixa eu me aprofundar aqui no catálogo, quais são os tipos de investimentos que eles têm hoje e o que eu posso trazer para a minha realidade, levando em consideração que eu quero investir no imóvel em São Paulo. Então, sei que vocês estão fazendo na Vila Mariana, na Vila Olímpia, no Brooklyn, tem unidade em todos os lugares, eu quero entender qual que é o bairro ou investimento que cabe dentro do meu orçamento e que vai entregar o tipo de retorno que eu estou buscando. Então eu vou provavelmente munir essa IA com esses recursos e com essas informações. Então, cara, qual que é o valor de cada investimento? Qual que é a probabilidade de retorno que pode ser dado? Sabe? Quais são as condições que eu consigo fazer essa aquisição? E o que ela vai fazer para mim são cenários. Então, Bruno, baseado no seu perfil e baseado nesses tipos de investimento que você trouxe para a gente, nesses imóveis aqui, eu acredito que, se a gente olha para rentabilidade, se a gente olha para vacância, se a gente olha para potencial de aluguel, para potenciais futuros valorizações daquele imóvel, como obras da prefeitura, construção de shopping, cara, são coisas que provavelmente eu vou ficar uma eternidade procurando se eu fosse fazer na mão, e ela consegue consolidar tudo numa matriz e gerar um score, por exemplo, para mim. E falar, olha, Bruno, o que mais
o que mais se adere ao seu perfil nesse momento é fazer um investimento, por exemplo, num dormitório de 30 metros quadrados no Brooklyn. Porque tu vai conseguir alugar, você pode colocar no Airbnb, que às vezes pode ser um padrão que eu quero colocar no Airbnb, às vezes eu não quero fazer aluguel de longo prazo. Mas pro seu perfil, pô, esse aqui é o 10/10, o outro vai ser 9/10, o outro vai ser 8/10. E depois disso, pensar em cenários. Vamos fazer um cenário que é otimista, um cenário regular e um cenário pessimista, onde as coisas dão errado. Então, cara, dentro de cada cenário, o quão confortável eu fico com cada um deles ali. Em que, cara, eu tenho vacância zero, em que existe aquela valorização que eu gostaria, sabe, que o imóvel cresce conforme o mercado tá projetando, ou o contrário, cara, a taxa de juros subiu, desceu, variou de uma forma que aquele investimento também, porque isso é importante para o investidor, assim, sabe? Sim, Tipo, sim, cara, todas as variáveis que ele olha, de fato. pensar nessas variáveis do meu investimento para conseguir chegar numa melhor tomada de decisão. E assim, até sendo repetitivo, a grande diferença é que eu consigo fazer isso em horas, ou eu consigo, do que antigamente eu conseguia fazer em dias, semanas, e eventualmente não olhar para tudo, sabe? E tem algo que eu acho que é muito interessante também, que é sempre fazer o advogado do diabo ali, sabe? Tipo, deixa a IA perguntar para você o que poderia ser uma tese, uma contratese para aquele investimento. Para você se sentir confortável, para você garantir que você está tomando a melhor decisão, sabe? Que muitas vezes a gente não pensa nisso, né? A gente às vezes vai para um cenário ótimo e esquece de considerar que as coisas podem não dar certo. Mas, cara, depois de um trabalho bem feito, de uma base curada, de dados e todo o contexto dado, você vai mitigando, até chegar numa decisão que você consiga efetivar com segurança e tranquilidade. Esse ano é um ano atípico, né? Não é atípico, mas é um ano de rápidas decisões e mudanças de cenário. A gente tá falando de eleição, a gente tem guerras internacionais. Você acha que até nisso ela consegue apontar pra gente um cenário de investimento favorável para onde seguir? Eu acho que dado o contexto certo para ela, ela consegue nos apoiar sim. Porque, querendo ou não, a gente já teve outros contextos de eleição no passado, a gente já teve contextos de guerra no passado, talvez não na mesma severidade que a gente tá vendo hoje, né, outras condições de mundo, mas no final do dia, né, a história ela só vai se repetindo. Então, se a gente consegue munir ela disso, por exemplo, eu acho que é pouco provável que a gente vai fazer uma análise exploratória no Gemini, GPT e Cloud hoje, se a gente não falar de cenário de guerra, ela provavelmente não vai trazer isso, sabe? Não traria, você acha? Eu acredito que não, sabe? E igualmente de eleições, assim, porque, assim, a inteligência artificial é um modelo treinado, sabe, em bilhões de parâmetros, então pensa que o Sam Altman lá da OpenAI, ele pegou bilhões de parâmetros de conteúdo e colocou lá dentro. E no final do dia ela não tá constantemente aprendendo, sabe? Eu lembro que existia até um teorema que tinha um gap ali de conhecimento de um modelo para o outro, que a IA, por exemplo, não conseguia reconhecer a última eleição que aconteceu, se você perguntasse, porque isso não estava nos parâmetros de treinamento. Mas existem as ferramentas de busca na internet que conseguem acessar praticamente todo e qualquer site, que vai garantir que ela se contextualize, sabe? Mas quando a gente fala de investimentos, eu acho que ela vai pensar em cenários que são mais comuns para um cenário de investimento, e se você não instigar ela a trazer esses tópicos como eleições, como guerra, como crises, como taxas de juros subindo e baixando, um cenário real mesmo, é pouco provável que ela vai explorar muito isso. Pode ser que aconteça, porque não é probabilístico, né? Então ela vai trazer, enfim, respostas diferentes para a mesma pergunta, na grande maioria das vezes. Legal, Bruno. E aí, pra gente fechar esse bloco aqui, para quem está começando hoje a se aprofundar nesse mundo de IA para finanças, o que você sugere? Quais IAs você olharia? Quais você recomenda? Olha, eu acho que vai muito assim, não vou nem falar de gosto porque a pessoa está começando agora, né? Mas eu acho que o ChatGPT é uma ferramenta que é muito popular, sabe? Ela é muito mainstream. Então, cara, ela tem excelentes modelos, estão constantemente lançando novos modelos. E é fácil começar por ela, é fácil criar uma conta, é fácil ter uma assinatura. Não é nada difícil você ter isso no Cloud e no Gemini também. Então, enfim, comece pela ferramenta que você tem mais familiaridade. Se são os stacks do Google, Anthropic, OpenAI, comece por qualquer uma, vai fazer pouca diferença no início. Mas o ponto principal é você levar esse modelo mental, sabe, o racional. Então, não pensa que vai chegar e fazer uma pergunta mágica de tipo, olha, qual investimento, qual imóvel eu compro aqui da Vitacom, sabe? Isso, provavelmente ela vai te dar uma resposta rasa e você vai achar que ela é ruim. Mas no final do dia, tenta levar esse contexto do seu perfil, das possibilidades que existem de investimento, peça para ela construir cenários, sabe? Fazer uma matriz interessante, comparativa entre esses tipos de investimento, pra você consiga ser um auxiliador na tomada de decisão e não aquela
aquele evento mágico ali da IA chegar e falar, ó, compre essa ação agora. Isso provavelmente não vai acontecer. Se você viu alguns figurões falando sobre isso, cara, não acredite. Pode ser que num futuro não tão distante aconteça, mas hoje a IA é um grande copiloto, sabe, para os investidores. Os nossos executivos de investimento ficam felizes de ouvir isso, com certeza, porque não substitui o trabalho deles também de auxiliar e dar um overview de ofertas e possibilidades de investimento. Exato, inclusive é uma alavanca para esses mesmos, para essas mesmas pessoas, né, que podem fazer análises muito melhores, muito mais aprofundadas e maiores para os seus clientes, e talvez já levar essa informação mastigada que às vezes o cliente não vai ter a familiaridade com a tecnologia para fazer. Cara, pensa em fazer uma grande análise para um cliente, você consegue fazer para 10, centenas de clientes ali o tempo inteiro e manter eles sempre munidos de informação, enfim. Legal. Agora eu queria falar um pouquinho de AI no trabalho como um todo. Aqui na Vitacom a gente vê que ela varreu, assim, a nossa velocidade de trabalho, como você disse, o nosso poder de pesquisa de dados também, né? Sim. A gente tem um laboratório aqui pautado em inovação e a gente usa muito dados para entender um pouco o comportamento do nosso consumidor final, que é um consumidor que mora nos nossos empreendimentos, que coloca tanto em short stay como long stay. E a gente sempre tem essa busca por tendência, né, do que é novo, o que está por vir, o que as pessoas querem de comportamento, e ela tem ajudado a gente a determinar alguns comportamentos que são trends do futuro. Você enxerga isso também em outras áreas? Você falou que trabalha no iFood, você usa isso também? Como você usa a IA nessa questão de tendência de comportamento e novos produtos? Não, legal. Eu acho que tem 2 cases legais, assim, que eu posso trazer, mas eu acredito que é fundamental, assim, sabe? O ponto principal é que ela é capaz de fazer análises, né, tanto em dados estruturados quanto dados não estruturados. Então, se você hoje tem muitos dados sobre o seu cliente, padrão de consumo, valor investido ao longo do tempo, tudo isso ajuda a compor uma melhor tomada de decisão. Mas também existe muito dado que ele não é quantitativo, que ele é qualitativo. Às vezes é uma gravação de uma call, histórico que eu tenho daquele lead, sabe, de toda a jornada desse cara ponta a ponta, que eu tenho, sei lá, horas de material gravado de reunião que eu fiz com esse cara, ou mensagens trocadas no WhatsApp, que ela também consegue adicionar isso para fazer uma análise e entender uma tendência para aquele cara. Quando eu falo de um case interessante, por exemplo, eu tive uma passagem pelo G4 Educação, considerando o perfil do G4 ali, né, de alta rotatividade, eu fiquei lá 3 anos, então já considero muito tempo também. E, cara, o G4 ele tinha um flywheel ali, né, então ele conduzia o cliente por uma jornada de novos produtos o tempo inteiro. E como que era descoberto, assim, esse próximo produto, né? Quando a gente tinha contexto e dados suficiente daquele cliente para entender, cara, qual que é o problema que ele tem hoje baseado no step que eu coloquei ele. Então, quando a gente tirava um cliente, um empreendedor de uma empresa pequena, e ele se transformava, aumentava significativamente seu faturamento, a gente sabe que pelo comportamento daquele cara dentro dos nossos produtos, das compras, das trocas e interações, ele vai ter um novo problema de uma empresa maior. E agora, qual que é o melhor produto que eu consigo desenvolver para esse cara, dado esse estágio que ele está, sabe? E no iFood, dando um exemplo mais atual, a gente tem o que a gente chama de LCM, que é como se fosse um modelo, tem o LLM, né? A gente tem o LCM, que é o Large Customer Model. Então, cara, a gente tem uma inteligência de dados no iFood ali que é algo fora de série, assim, tipo, a nível América Latina principalmente. Então a gente tem uma tendência de comportamento para criar uma jornada única para cada uma dessas pessoas. Então, se a gente abrir o aplicativo do iFood agora, mesmo eu e você, estando em São Paulo, na mesma localização, provavelmente a gente vai ver tudo diferente ali dentro. Porque está baseado no seu padrão de consumo, no meu padrão de consumo, os dados que a aplicação tem para cada um de nós, e gerar recomendações de novos produtos, produtos diferentes, segmentações, ofertas, enfim. Mas tudo isso vem de inteligência, né? E não adianta achar também que vai ser fácil de fazer, porque precisa de toda uma base de dados bem planejada. Então, cara, processos bem definidos, gerando dados bem curados, limpos, classificados, para a IA poder analisar e ajudar, sabe? Tipo, a entender o perfil. Hoje o seu time é grande lá? No iFood? Cara, o iFood são 8.000 pessoas ali, né? Só de tecnologia são 1.600 desenvolvedores, sem contar designers, product managers. Mas o time que eu trabalho, se a gente pensar uma unidade pequena, cara, uma unidade de 5 pessoas dentro da minha função, da minha atividade, a gente constrói soluções na jornada financeira do iFood e na jornada de marketing, eu especificamente. Então eu construo soluções para esses times e, cara, a gente tem pequenos squads multidisciplinares ali, um PM, um desenvolvedor, um designer, todos impulsionados por IA para ter mais produtividade no seu dia a dia
E quando eu olho para trás, assim, o que eu fazia antes da IA e o que eu faço hoje depois da IA, eu falo, nossa, o Bruno do passado jamais daria conta disso tudo, sabe? Tipo, sem os recursos que eu tenho hoje, Eu vejo, seria eu pouco também com os provável. meus planejamentos, assim. Hoje ficou muito rápido de condensar várias informações, vários planejamentos e montar um Exato. projeto único. Mas não substitui aí o nosso talento de interpretação. Exato. Eu ia falar de cliente, mas acho que a gente já falou bastante de jornada de cliente. Aí pra gente fechar, assim, olhando tudo que você já construiu com IA, qual é a aplicação que você ainda acha que está sendo subestimada pelas empresas? Cara, eu tenho uma resposta que pra mim é a melhor, assim, né, na minha opinião, porque tem muita pouca gente olhando pra isso. Quando a gente fala de usar a inteligência artificial, seja para construir um produto ou usar ela para ganhar mais produtividade, a gente está falando de algo que não é determinístico. Então, é aquele mesmo exemplo que eu dei. Se a gente der o mesmo input aqui no ChatGPT, no Gemini, ele vai dar respostas diferentes pra gente. Se eu mandar a mesma mensagem 100 vezes, é provável que ele vai me responder 100 vezes de forma diferente. E como que a gente mede a qualidade disso? Sabe? Como que a gente garante que aquele output que ele está dando pra gente é bom o suficiente? E nesse sentido, bom é até subjetivo. Às vezes é bom pra você e não é bom pra mim, e ao contrário, e acontece. Então, existe um tópico que é um pouquinho mais técnico, assim, que chama evaluation, que é o processo de você conseguir medir a qualidade do output da inteligência artificial. Porque é óbvio que o nosso senso comum ele tem que ser a primeira barreira do opa, o que ele está me trazendo aqui é uma sugestão, é um insight, mas eu preciso fazer minha primeira barreira, que é o meu senso comum sobre isso. Mas quando a gente fala em larga escala, eu não consigo olhar resposta a resposta, sabe? Se eu tenho, por exemplo, um chatbot para tirar dúvida de potenciais clientes, eu não consigo olhar uma a uma. Então, o que as empresas têm negligenciado e que eu sinto que daqui a um tempo eles vão ter que se aprofundar mais nisso, é esse processo que os americanos ali, né, não tem uma tradução exata assim para português, mas que é evaluation, que é esse processo de avaliação da qualidade, sabe, do output. E se eu puder dar mais um tempero que talvez esteja mais próximo das nossas mãos, é engenharia de prompt, sabe? Tem muita gente que manda verdade. qualquer coisa e, cara, você vai ter qualquer coisa de volta. Então, se você está construindo uma apresentação de slides, você está fazendo uma análise detalhada ali de dados, a forma como você constrói seu prompt, ela dita totalmente a qualidade do seu output final. Então não negligencie, né, tipo, mandar qualquer coisa pro GPT, Gemini, pro Claude. Se você está fazendo uma tarefa que seja repetitiva, sabe, que você vai construir um prompt que vai ser um pouquinho mais duradouro, vai render mais para você, dá, sabe, valor em, cara, colocar ali qual que é o role, né, qual que é a função, pô, atue como um especialista XPTO, colocar ali os hard constraints que a gente chama, que é o sempre faça e nunca faça, para garantir que ele vai ter guardrails, sabe, colocar as tarefas muito bem definidas e faseadas, colocar exemplos de output que você gostaria que ele desse. Então isso eu acho que tá mais perto da nossa mão ali como usuário, e que, cara, gera uma diferença absurda, assim, na qualidade do output. A gente tem aqui um head de TI, imagina, a gente está com diversas IAs e frentes, então a gente está organizando justamente isso. E nos primeiros encontros que a gente fez com todos os times foi justamente para ensinar a dar os comandos todos para IA, assim, e esse é o segredo, né? Até para o investidor que está assistindo a gente, esse eu acho que é um segredo valioso, né? Não, totalmente, cara. Como, de novo, assim, como engenheiro, cara, pensa em tudo como um processo. É input, processamento e output. A qualidade do input vai ditar a qualidade do seu output. Então, gastar energia nisso faz toda a diferença. Será que nas escolas no futuro a gente vai ver isso? Aula de como usar IA? Talvez, né? Tomara, né? Acho que sim, acho que o pessoal tem evoluído bastante nesse sentido. Legal, Bruno. Bom, não tinha melhor pessoa para estrear esse podcast falando sobre inovação do que você. Eu agradeço e conta aqui pra gente onde a gente te acha aí no mundo. Boa. Ter troca contigo. O meu Instagram ele é pessoal, é reservado, eu não costumo postar muita coisa ali, mas quem quiser me seguir por lá, Bruno Amaral 96, vai ver muita foto da minha filha, do meu nenenzinho. E eu costumo postar bastante coisa no LinkedIn. Então, se você colocar lá Bruno Amaral, coloca Bruno Amaral iFood que você vai me encontrar. Tô sempre falando de tecnologia, inteligência artificial, produto, enfim. Boa. Vão me encontrar por lá. Prazer te receber aqui. E você que assistiu a gente, eu agradeço pela audiência. Se quiser saber mais, clica aqui no QR Code que a gente tem na tela. Algum executivo de investimento nosso vai lhe atender e tirar todas as dúvidas. É isso. Obrigado, Bruno. Valeu, cara. Até mais. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.